Livro de Efésios, capítulo 2. Estamos dando isso aí. Primeiro compartilhado de 2018. Então, para vocês que estão seguindo a gente aí, feliz 2018. Meu desejo realmente que Deus estrague todos os teus planos, que todos os teus planos venham a falir, que o reino dele e os planos dele prevaleçam sobre a tua vida, ok? Meus sinceros votos de fracasso para os teus planos, ok? Para que estabeleça o reino dele, né? Ok? Então, como parte desse projeto de destruição e frustração de sonhos humanos, né? Começamos a sessão está iniciada de 2018, livro de Efésios, capítulo 2, tá? Quem pode ler para mim do versículo 18 até o 21, até o 22, 18 ao 22, bem alto, por gentileza. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de Jesus Cristo, é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Versículo 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Isso. Então aí está a base, tá? Essa é a base do Evangelho, ok? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, não de pastores, não de evangelistas, não de mestres, apóstolos e profetas. Tá? Sou contra os outros ministérios, pelo amor de Deus, eu acho que não. Tá? Mas por que fala isso? Porque a Bíblia foi escrita por profetas e apóstolos. Tá? O Espírito Santo é o mesmo, está sobre os pastores, sobre os evangelistas. Porém, a graça apostólica, a graça profética. Por isso que foi. Porque a graça profética e a graça apostólica, eles trazem em si mesmo uma capacidade sobrenatural de edificar fundamento. O que é fundamento? Nós sabemos que quem trabalha em obra sabe disso. Sabe? Ele está falando em obra, está faltando o nosso amigo aqui. Ele está fazendo exatamente isso na casa do Ivan. Está fazendo a obra lá, então glória a Deus, fazendo a obra na casa do Ivan. Mexendo, trocando fundamentos, né? Já está um só apóstolo que é profeta, já está funcionando. Está vendo? Aqui a gente chamando já até apóstolo e profeta para mudar fundamento. Está vendo? Glória a Deus por isso. Tá? Então é assim que nós trabalhamos, é assim que tem que ser o reino de Deus. Troca de fundamentos, tirando fundamentos humanos, tirando fundamentos que não pertencem ao reino de Deus, e colocando o fundamento do reino de Deus. Quando nós colocamos fundamentos do reino de Deus, o que acontece aqui? Nele, no versículo 21, nele, todo edifício bem ajustado, o que acontece? Cresce para templo. Cresce. Grow up. Cresce. E cresce, a palavra cresce está no presente contínuo. Crescendo, crescendo, crescendo. Você vai, na proporção que você vai trocando o fundamento, não doutrina. Eu trabalho com doutrina aí. Apostólico e profético, eu não trabalho com doutrina, eu não gosto de doutrina. Gosto de fundamento. Você pode ter uma doutrina boa, um fundamento ruim, perde tudo. Vinho novo e outro velho. Mentalidade apostólica e profética. A gente trabalha com a visão de troca de outro. Por isso aquele livro tão oportuno, que nós estamos trabalhando nesse livro. Porque eu, na minha visão e na minha chamada profética, eu reconheço o ministério do pastor Márcio Souza Borges, uma unção apostólica. Tá? E a função do apostólico ele arquitetar as coisas de Deus, ele vê no Espírito, arquiteto, e a função do profeta é trabalhar, é um engenheiro. Tem um arquiteto, e o arquiteto faz o desenho, tá? E aí traz para o engenheiro de obra, o engenheiro de obra vai e executa. Então essa é a minha função. Não tenho essa visão, mas tenho as ferramentas dentro de mim que me capacitam a construir o prédio, de acordo com a visão apostólica. Por isso que eu me submeto a ele. Tá? Porque ele tem trabalhado a minha vida. Eu não conheço pessoalmente, espero um dia até conhecê-lo. Tá? Mas já faz 7, 8 anos que eu tenho sido
trabalhado pelos livros dele, trabalhado pelas ministrações dele. Eu ouço a ministração dele pelo menos 3, 4 horas por dia, every day, todos os dias. Todos os dias. Para estar ministrando o que eu estou ministrando para vocês, eu ouço a mesma mensagem 6 vezes na semana. Que diz a palavra de Deus, que a fé vem pelo Ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Da boca. Ok? Então eu estou mostrando para vocês sobre qual fundamento eu estou trabalhando. Ok? Então, isso aqui, fundamentos apostólicos e proféticos. Isso aqui é a ferramenta que eu me submeto. A mensagem que a gente está trabalhando, ela tem por título o ciclo da ferida. O ciclo da ferida é um capítulo do livro, tá? Do Odrinlovo, não do Vinlovo, mas do Odrinlovo. Nós estamos seguindo por ele, ok? Vamos dar uma rápida recapitulada aí. Sobre isso, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem algo para falar sobre isso? Sobre o ciclo da ferida, sobre o que nós temos ministrado, alguma experiência, algum testemunho, alguma coisa para a gente iniciar? Você quer? Quero. Então manda bala aí. Eu fui para casa na minha ressocialização. Você tem pode vir para cá? Isso aí. Isso, vamos lá. Porque quando fica só o áudio, as pessoas ficam meio assim, quando eu vou perguntar, coloque Saber quem é. ver quem é. Eu fui para minha casa, né, no meu tempo de ressocialização. E depois de uma ministração aqui, né, a respeito do Barracá, né, eu fui com aquilo realmente pronto para ser desenvolvido, né, na minha vida, porque eu não havia feito, né, e eu entendi que havia necessidade de colocar em prática, né, essa submissão, independente de eu ser autoridade dentro da minha casa. Eu precisava colocar isso em prática a respeito da submissão dos meus pais, né? Então eu, num almoço, né, no primeiro almoço que eu tive a oportunidade, né, tava os meus tios, os meus irmãos, todo mundo reunido, né, na mesa, e aí eu me levantei e coloquei isso em prática, né, e onde eu conversei com meu pai e com a minha mãe de uma forma bem franca, né, de uma maneira bem honesta, né, e pedi a bênção deles a respeito do meu casamento com a minha esposa. Né? E isso perdurou durante algum tempo, né? Eu falei durante algum tempo, eu explanei a respeito do motivo pelo qual eu estava fazendo aquilo tudo, né? Mais uma vez, né? Enfatizando a importância que a palavra tem na minha vida, que o Evangelho me traz, né, a respeito das estruturas da minha própria vida. E meu pai ficou bastante emocionado, né, chorando. Ele abençoou a minha esposa e a minha mãe também, né, e como se não bastasse, no mesmo dia eu fui buscar alguns utensílios da minha esposa na casa da mãe dela, e aproveitei e peguei a minha sogra também no café, pus ela sentada, né, expliquei, pedi perdão para ela, né, chorei junto com ela, e ela também, de uma maneira bastante consciente, ela que é testemunha de Jeová, entendeu, né, a minha necessidade de poder estar praticando esses ensinamentos, né, que a gente aprende aqui com o profeta Tex, né? E ela realmente abençoou a mim, né, em relação à minha esposa, né, e falta somente o meu sogro, mas a semente também já foi plantada. Eu me sinto bastante confortável para dizer para todos vocês que isso dá certo. Né? Então esse é o meu testemunho, e essa é a prática do que eu fiz aí na minha ressocialização, né, e estou muito feliz por isso. E a certeza muito maior é de que Deus realmente nos ama, né, incondicionalmente. Obrigado aí por você. É isso aí. Sabe, é a troca de fundamentos, é a nossa atitude. A nossa atitude que fala mais do que as nossas pregações, né? Barbaracá, pedido a bênção,
para se mover. Deixará teu pai, tua mãe, e se unirá a sua esposa. Né? Isso é Barbaracá. Muito louvado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Alguém mais quer falar uma coisa? Alguém quer falar sobre isso? Alguém quer comentar algo mais? Não? Em frente? Então vamos lá. Eu coloquei Efésios como fundamento, mas nós vamos voltar nos trilhos aqui, Provérbios capítulo 30. Vamos conversar aqui um pouquinho mais, permanecer no versículo 11 ao 14. Ontem à noite eu estava estudando junto com a Rosana e vendo a nossa diferença de nós ocidentais, porque a Bíblia ela foi escrita do outro lado, lá no Oriente, né? E lá no Oriente já se percebe como é importante essa questão genealógica, como é importante essa questão, a estrutura familiar, tá? Tanto é que a gente vê na Bíblia, Simão, Jonas, o cego, até o cego Bartimeu, significa filho de. Você vê, a primeira coisa que eu falo de Jesus lá é genealogia. Jesus, filho de José, filho desse, filho. Sabe por quê? Porque é imprescindível essa questão familiar. Por isso que Satanás ataca tanto as famílias. Por quê? Porque quando ele consegue penetrar no meio da família e estabelecer ali uma ferida, uma lacuna, uma trinca, ele tem quase que garantida uma perpetuação daquela cadeia demoníaca na extensão familiar, a não ser que haja uma confissão e uma quebra. Né? Hoje pela manhã mesmo, ontem à noite a gente estudando sobre isso, hoje pela manhã ela falou, amor, eu tenho uma coisa aqui que eu lembrei a respeito do Luquinhas, né? Filho dela, tá, e falou, você me ajuda nessa oração, a gente fazer uma confissão e arrancar uma coisa que foi feita na vida dele, né, através do pai dele. Eu falei, vamos sim, vamos tomar nossa postura sacerdotal aqui, vamos clamar a Deus pelo perdão que o pai dele fez a ele, tirar isso das mãos de Satanás, pedir pelo sangue de Cristo que venha, como sacerdote, pegar o sangue de Jesus, espargir sobre essa ferida, sobre esse trauma, trazer cura, restabelecimento em nome de Jesus. E assim foi feito hoje de manhã mesmo, pusemos as mãos sobre ele, quebramos, pedimos perdão pelo pecado do pai, né? pelo geracional, e rapidamente já tiramos das garras do inimigo, porque na palavra de Deus diz que quando o inimigo é descoberto pela lei, quando um ladrão era descoberto, ele tinha que devolver 7 vezes mais. O número 7, é o número perfeito de Deus, ou seja, de uma maneira sobrenatural, o inimigo tem que te restituir, tem que entregar para você o que ele tirou. Tá? Então, isso que nós temos que ter um entendimento, porque aqui nesse outro lado, nesse outro hemisfério que nós vivemos, é muito fácil, né, nós entendermos isso, né? Então você vê um rapaz de 30 anos de idade, de repente o cara tem 10 casas, 8 carros, tá? E tem um supermercado e tal, você fala, nossa, o cara é tão cedo, né? Aí você vai saber, você fala, não, na verdade, isso já vem do vô dele. Quando ele começou do nada aqui nesse bairro, construiu um lugarzinho, uma merceariazinha e tal, e foi progredindo, passou isso para o pai dele deu continuidade, aumentou, passou para ele, ou seja, o princípio do entesouramento. Ok? Então ele, a terceira geração, a vida dele já está bem mais adiantada, por causa da herança de seus avós, que os pais garantiram, e ele está recebendo. E isso nós não temos dificuldade de entender. Né? Até de uma certa maneira, quem não queria ter uma herança dessa, né? Entendeu? Eu já queria ter com 30 anos, já ter tantos imóveis, supermercado e tal, porque é o princípio do entesouramento. Mas temos um certo bloqueio em entender que nós podemos herdar coisas ruins também, por princípios familiares.
É engraçado que Jesus não nos liberta, né? A gente não quer que Jesus liberte a gente de receber bens e bênçãos nessa geração. Mas há doutrinas religiosas que falam que pelo sangue de Jesus você fica liberto da carga das maldições. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque tanto é que Jesus está sempre trabalhando nessa esfera da libertação. Tá? Porque quem já ouviu falar da palavra soma na Bíblia? Salvação é sozo, que é a salvação completa, espírito, alma e corpo. E a palavra soma. A palavra soma, a salvação de Jesus, ela é soma. Ou seja, ela é espírito, alma e corpo. Que nós temos um espírito, nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo. Okay? Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu espírito ele é imediatamente reconectado, ele é ressuscitado. Porém a minha alma, não. Por isso há tanta confusão nas igrejas. Ai, se eu pecar, eu vou perder a minha salvação. Não, salvação é pelo sangue do Cordeiro. O dia que alguém fizer algo mais poderoso que o sangue de Jesus, o dia que o meu pecado for mais poderoso que o sangue de Jesus, estou perdido. Porque a gente está falando que a salvação do meu espírito é imediata. A salvação da minha alma é o resto da minha vida. O meu espírito ele é ressuscitado, a minha alma ela é restaurada e o meu corpo será glorificado. Então, quando nós entendemos muito bem o papel, quem nós somos, quem ele é, como funcionam as coisas, nós conseguimos fluir. Porque o inimigo quer confusão. Quando a gente cria confusão sobre isso, a pessoa ela pensa que ela perdeu a salvação. Não. Para você perder a salvação, você tem que ser mais poderoso que o sangue de Jesus, mais poderoso que o Espírito Santo, mais poderoso que o Pai, mais poderoso que os anjos. Tá? Agora você pode perder o reino. Porque a salvação é pela graça. O reino se consiste a força das minhas renúncias, não das minhas conquistas. Isso que tem a ver com santificação. Santificação tem a ver com renúncia, não com conquista. Santificação tem a ver com aquilo que Deus me revela e fala, deixa, você deixa. Abre mão. Abre mão. Você lembra do jovem rico? Mais uma coisa eu te falo, mais um mandamento. Vende o que tem, ceda a cá, dá aos pobres e siga-me. Ele não. E santificação tem a ver com algo que Deus pede para você abrir mão. Ok? Beleza? Então aqui, falando em fundamentos, Satanás ele também trabalha por fundamentos. Não se esqueça que Satanás andou zilhões de anos com Deus antes da queda. Ok? Eu acho que ele estava muito presente ali, enquanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sabe, criava as galáxias e os bilhões e trilhões de galáxias. Tá? Eu acho que Satanás ele viu muita coisa ali. Então ele sabe muito bem que as coisas também são processuais. E o que nós estudamos na aula passada, começamos a estudar na aula passada, foram os processos com o qual Satanás implanta o seu reino em nossas vidas. Tá? Qual é o primeiro passo dele? Vamos lá, livro de Provérbios. Já está tudo proverbiado aí, capítulo 30. Né? Quem pode ir para mim alto e claro aí, de 11 a 14? Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. E há pessoas que ganham a vida explorando, sem dó nem piedade, os pobres e os necessitados. O 15. Alguém? Não, pode ser, tá bom. Então tá aí. Então a gente fala desses 4 versículos, tá? A gente fala de quatro estágios, tá? Na minha tradução aqui, a geração. Alguém tem essa tradução? Uma geração aqui? Geração. Então, por quê?
Quando a gente faz um mapeamento geracional, tá? Fica mais claro para nós entendermos. Quando a gente está tratando dessa estrutura de alma, a primeira coisa que a gente faz é um mapeamento geracional. 3, 4 gerações acima. Tá? Que 99,9% dos problemas que nós enfrentamos tem a ver com pelo menos 4 gerações de nossos familiares acima. Tá? Então, quando você começa a fazer um mapeamento espiritual disso, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tá? Você vai ver os 4 processos, que nós vamos falar rapidamente sobre isso aqui, para a gente dar continuidade. Tá? Como ele entra, como a maldição entra, tá? Como ela entra, como ela se estabelece, como ela governa e como ela se propaga. Então nós somos receptáculos, nós vamos receber, depois ela vai se estabelecer em nós, depois ela vai passar a governar sobre nós. Aí no 4º estágio ela vai nos agir como agente traficante disso. Ok? Então a gente passa a ser usuário. Em última análise, a gente passa a ser um traficante, tá? Desta coisa chamada maldição, curse, chamada maldição, tá? Vamos lá. Salmo 22, 3. Estamos recapitulando rapidinho aí. 3. Isso. Porém, tu és o santo, o que habita entre os louvores de Israel. Quem habita entre os louvores? Deus. Então Deus, ele habita entre os louvores. Tá? Quando a gente estabelece uma ação de adoração, você automaticamente você estabelece um trono. Você começa a levantar um trono. Quando você começa a levantar um trono, automaticamente ele vem e se assenta naquele trono. E quando ele se assenta nesse trono, o reino dele é estabelecido. Aí tudo que está errado se converte. Por isso que muitas vezes por isso essa arma de adoração, ela é tão importante. Porque quando você, sob toda e qualquer circunstância que você tiver sobre a sua vida, adore. Porque quando você o adore, porque a adoração é arma de ataque. Adoração não é para quem é forte, adoração é para quem é fraco. Que muitas vezes você comete um pecado, uma transgressão, aí Deus fala, por santo de Deus fala, adore. Aí Satanás fala, você é indigno. Por quê? Por que ele fala isso? Porque ele é o pai da verdade, né, Satanás? Ele é o pai da mentira. Ele sabe que mesmo, não se esqueça que Jesus Cristo aceitava a adoração de prostitutas. E vinha e eu adorava. E eu nunca falava, se arrependa, não me toque impura. Muito pelo contrário. Aqueles que se achavam impuros ficavam admirando-lhe. E aquela que era uma prostituta se jogou aos pés dele. E colocou todas as suas armas, cabelo. Para a prostituta é moldura, para a mulher é moldura. Quando ela limpa com seus cabelos e suas lágrimas, junta com aquela lama dos pés, de caminhar na areia, imagina, ela colocou ali toda a vida dela. Você vê que a adoração, ela colocou até a situação dela momentânea em adoração e rendição a Deus. Porque até a gente vai falar sobre isso, a nossa tendência é esconder nossos pecados, assim como Zaqueu, a folha do sicômoro, que ela é veludada por fora e espinhenta por dentro. A nossa tendência é, igual o Cote fala, né? Chega de domingo, a gente entra na igreja com aquela cara de crente. E Deus fala, eu sei de onde você veio, eu sei o que você estava fazendo antes de mim, para dentro da igreja com essa cara de crente. Você pode ir. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Luizão, já captou o espírito da mensagem, já. Entendeu? Eu sei para onde você vai a hora que acabar o culto. Eu sei o que você vai fazer. Você pode enganar todo mundo. Então, você vê, agora Deus quer lidar com a gente, não nos julgar, mas Ele quer nos libertar disso. Tá? Porque Ele sabe aonde isso está estabelecido. Né? Nós vamos falar sobre isso até agora. Tá? Então, vamos lá. Os 4 estágios da ferida. O primeiro estágio da ferida, eu vou ler e comentando, tá? É a abertura da ferida. Tá?
filhos profundamente decepcionados com os pais. Toda vez que o pai rejeita e o filho responde com rebelião, abre-se uma ferida. Tá? Toda vez que uma autoridade sobre nossas vidas, nosso pai, nossa mãe, pessoas de responsabilidade, solta uma palavra negativa contra nossas vidas e nós acatamos aquilo, nós cremos naquilo, aquilo que nós chamamos de a falsa profecia. Ah, você não presta para nada. Ah, você é um jumento. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. E você fala amém aquilo. Gera ferida. Gera ferida. Gera. E quando você recebe... até então você foi apenas atacado. Até aí, a faca já foi até a metade. Agora, o problema é quando nós aceitamos isso, qual é a nossa reação? Nós reagimos a isso com rebelião. É isso que o inimigo quer. Quando eu era pequeno, tá? Eu não sei se no tempo de vocês, mas era assim. Quando eu queria que o Juquinha brigasse com o Zequinha, eu punha o Juquinha perto do Zequinha e punha a mão no meio. Falava pro Juquinha, cospe aqui na mão. Quando o Juquinha cuspiu, tirava a mão e cuspia na cara do outro. Você me cuspiu! E pá, começava a porrada. Ok? Lembra disso aí? Então o que acontece? Então o Satanás ele faz isso. E a entidade, existe um demônio chamado Moloch, que ele é especialista em fazer isso entre pai e filho, entre mãe e filho. Ele provoca uma situação para que a mãe fale. Eu estava vendo no Facebook, mostrei isso para a Rosana, uma mãe falando com um garoto, aparentemente de ter uns 11 anos, um garoto assim, sabe, e o outro filmando. A mãe falando assim, você vai fazer sexo anal, você vai fazer sexo anal, você vai fazer... E o moleque, não mãe, você vai fazer, eu estou falando, você vai fazer sexo anal. Assim, e o moleque acuado. Olha só isso. O menino tentando se defender de uma palavra como essa sendo jogada sobre essa criança. A criança. E se ele acata isso, se ele recebe isso é uma seta, é uma cunha na sua identidade. E aí começa, aí é só com já abriu, daí só começou o processo. Tá? Então essa primeira parte é a abertura da ferida. Tá? Quando nós ouvimos uma palavra de rejeição sobre nossas vidas, se nós não tivermos uma palavra de perdão sobre isso, o que realmente é difícil, porque nós não temos conhecimento, então nós vamos reagir a uma palavra de rejeição. Tá? Se nós não reagirmos com perdão, vai entrar em nós um coração de rebelião. Por quê? Mas o meu pai falou isso de mim. O que ele falou estava errado? Estava errado, mas é uma autoridade que falou sobre você. Aí o que acontece? O que Satanás quer? Satanás quer que você fira um princípio de contra a autoridade. Por isso que a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Engraçado que não falou para honrar papai e mãe. Falou para honrar papai e mãe. Honra é diferente do amor. Honra é diferente do respeito. Depois a gente fala sobre isso. Tá? Muitas vezes as pessoas falam, é difícil eu trabalhar isso com meu pai e com minha mãe, porque eu não consigo amar meu pai e minha mãe. Deus não mandou você amar. Deus mandou você honrar. O primeiro passo para você amar alguém é honrar. Quando você começa a honrar alguém, é questão de tempo. Agora, quando você quer tentar amar sem honrar, você nunca vai conseguir. Agora, começa honrando uma pessoa, você vai ver que você vai acabar gostando dela. Isso é um princípio. Tá? Então, a primeira parte, o primeiro estágio é a abertura da ferida. Tá? Uma rejeição, eu recebo uma palavra de rejeição e não libero perdão, é estabelecido um princípio de rebelião. Tá? E a rejeição mais rebelião, quando a minha rebelião casa com a rejeição, a pessoa falou, papai, mamãe falou, eu acreditei,
A soma desses dois fatores se estabelece em mim uma ferida. Em meio a louvores Deus habita, Satanás em meio a feridas ele habita. Aí que é o lugar dele. Quando a gente vê um animal ferido, qual é a primeira coisa que a gente vê pousando, sobrevoando aquela ferida? Moscas. Leões, né, moço? Moscas. Porque elas se alimentam do sangue. Beuzebu. Beuzebu, Baal-zebu, o Deus dos Ecrons, o Deus das moscas. Tá? Ele ganha aí um ambiente para ele começar a estabelecer aí os seus demônios. As Então, larvas, né? exatamente. Que são suas sementes. Sementes. Tá? Se Que aí o desenvolvimento dessas larvas é que nós vamos estudar, que é na verdade muito bem colocado, muito obrigado. Eu sou mais negócio aqui. Tá? O caderno aqui, essas larvas elas vão crescer. Tá? Camufladas. Como? Camufladas. Camufladas, porém tende ao crescimento. Né? Então nós vamos aqui do próximo estágio dela. Tá? Bom, a abertura da ferida. Lê de novo o Provérbios 30, 12 agora, por favor. Pessoas que acham que são puras, mas ainda não foram. Boa, man. Gostei. 100 mil, ó. Mr. M. Parabéns do cruzadão ali. Parabéns, meu irmão. Parabéns, brother. Parabéns, irmão. Parabéns. Gostei. Pessoas puras aos seus próprios olhos. Já acharam aí, por favor? Luizão,